Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras. Hoje com o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 179, Discernir e Corrigir. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, onde Jesus fala o seguinte: Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. E Emmanuel comenta: Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhes a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhes brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-los às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que os favorecem, mergulhando-se nas sombras das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento do apostolado sublime e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhes exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhes pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma, pelo veículo da compaixão. Como se administra piedosamente a cirurgia a acidentados. Se conseguirmos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Discernir e corrigir. Essa passagem nos remete ao ensinamento de Jesus sobre o não julgar, mas que também nos remete à necessidade de auxiliar aqueles que se encontram em dificuldades e que se encontram em situações e que necessitam do auxílio ou pelo menos de alguém que esteja juntos deles para ajudá-los a tomar uma melhor decisão. E como fazer isso então? Como podemos ajudar o outro quando observamos as suas dificuldades, os seus problemas, como relatado aqui no nosso ensinamento, e ao mesmo tempo não julgar as suas atitudes? Tudo isso inicia-se principalmente com a nossa necessidade de evitar o nosso próprio egoísmo. Muitas vezes, quando observamos pessoas, nossos amigos até, com dificuldades em tomar decisões ou trilhando caminhos confusos nas suas vidas e que nós observamos que ele pode cair, mas muitas vezes
nós nos preocupamos mais em julgar o erro que ele está cometendo do que abrir mão do nosso egoísmo e do nosso orgulho e ir lá e cooperar para que ele não caia. É importante que na hora de auxiliar, no momento em que estivermos dispostos a propiciar a caridade àquele amigo, é importante que esqueçamos um pouco de nós mesmos. Não precisamos nos colocar no lugar dele. Não precisamos dizer, se fosse eu, tomaria outra decisão. Não precisamos ficar colocando para os outros que a nossa forma de viver é melhor do que a dele. Não precisamos ficar arrogando os nossos conhecimentos ou colocando as suas dificuldades como um ponto primordial. Não precisamos acusá-lo, precisamos simplesmente de misericórdia. Precisamos simplesmente de auxílio. Precisamos simplesmente de olhar aquele companheiro que precisa de ajuda e ajudar. Precisamos verificar aquele que precisa do nosso momento, da nossa palavra e falar. Não precisamos ficar arrotando conhecimento, não precisamos ficar com o nosso orgulho sobre tudo, dizendo que somos o maiorais e que podemos resolver o problema do outro, porque não somos. Não somos capazes de resolver os problemas do outro, mas somos capazes de auxiliar com a nossa caridade, com o nosso amor, com a nossa fraternidade, ao ponto de propiciar ao amigo que ele possa vencer as suas próprias dificuldades com as suas próprias forças, com as suas próprias decisões e com o nosso auxílio, com o nosso apoio, com o nosso amor. Não julgar é uma das facetas mais importantes que nós precisamos aprender, mas que por outro lado é muito difícil, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda coloca o nosso eu na frente do eu do outro. É uma forma de transformar, é uma maneira de transformar as nossas próprias vidas. Que possamos ao longo do tempo vivenciarmos cada vez mais a fraternidade e sabermos que podemos auxiliar ao próximo sem colocá-los em situações precárias e prejudiciais. O amor é fundamental no nosso crescimento e na ajuda ao próximo. Que assim seja, graças a Deus.